nossos amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom voltar aqui no nosso novo quadro do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Este que é um programa da TV Manaim, já estamos com vários episódios gravados, tanto na TV quanto principalmente nas plataformas oficiais da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Então você pode acessar pelo YouTube e deve acessar porque cada episódio uma abordagem nova, diferente, uma bênção nova, tá bom? Hoje nós estamos contando com uns convidados aqui especiais que vieram lá da região de Curitiba, da cidade de Curitiba. Então já dou a paz do Senhor e as boas-vindas aos nossos irmãos Henrique. Paz do Senhor, Henrique. Então, pastor Márcio, paz do Senhor, você que nos assiste. E também a jovem Elaine. Paz do Senhor, Elaine. Paz do Senhor. Bem, vocês são de Curitiba, são jovens, cresceram na Igreja Cristã Maranata, hoje estão atuando dentro da Igreja Cristã Maranata na área da comunicação. E nós vamos falar sobre isso nesse episódio. Você sabe que cada episódio há um tema e o nosso tema hoje está ligado à comunicação. Esse trabalho que tem sido uma prioridade na Igreja Cristã Maranata, porque nós estamos divulgando aquilo que o nosso Senhor Jesus amado tem feito no nosso meio, tem feito em nossas igrejas e principalmente no nosso coração. E a bênção é tão grande, as experiências são tão profundas, que nós desejamos que você também participe dessa experiência. Então hoje, juntamente com esses jovens queridos, lá da cidade de Curitiba, nós vamos estar explorando, né, esse tema sobre a comunicação, ou seja, rede social, YouTube, né, TV, satélite. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho que estamos desenvolvendo. Amém? Amém. Queridos, primeiramente gostaria de apresentar melhor os jovens aqui. Vamos começar. Elaine, você pode comentar alguma coisa da sua trajetória, né? Você veio com quantos anos na igreja? Amém. Eu conheci a igreja desde pequenininha, Sim. por intermédio da minha tia, que também foi a primeira a conhecer a obra, né? E ela, desde pequenininha, ela falava do Senhor para mim, me deu a minha primeira Bíblia, né? E eu fui me batizar com 15 anos, 16, na Amém. igreja, né? E desde então eu não parei mais de trabalhar para o Senhor. Amém. E você dizia que você, de pequenininha, desde pequena, também já sentiu uma atração pelos instrumentos musicais? Sim, pelos instrumentos. Foi o louvor que me firmou na obra, né? Quando eu cheguei na igreja já adolescente, foi o que me atraiu, assim. Eu observava, né, os irmãos que tocavam, eu desejava aquilo no meu coração. E foi isso que foi me atraindo, e eu fui conhecendo mais, aprendendo os louvores, aprendendo a tocar o violão, depois o teclado, e isso foi me firmando na obra, né? Dando experiências com o Senhor. E de fato, né, Elaine, o louvor da Igreja Cristã Maranata, nós não temos aquele louvor, vamos dizer assim, corais, né? Nem muita ênfase ao cantor ou à cantora, mas quando nós entramos na casa do Senhor e ouvimos a igreja cantar, as crianças cantarem, né? E às vezes até aquela simplicidade, mas a sensação da presença do Espírito Santo, sim, ali é indescritível, né? Amém. Toca a alma, né? Isso mesmo. E você toca o quê? Eu aprendi o violão, depois evolui para o teclado, né? E o Senhor me deu uma experiência com a viola de arco, que é um instrumento das cordas, que nem todo mundo conhece, né? Que é o irmão do violino. Sim. Né? E para mim foi uma experiência porque, né, eu nunca me vi tocando violino, mas aí um irmão veio me falar, contar como é que funcionavam as cordas. Tem 2, 3, né? Tem violino, viola, tem cello. Sim. E eu me interessei por isso. Achei, nossa, então não preciso tocar só violino. Então eu vou partir para outro instrumento. Daí ele me apresentou a viola. E eu me apaixonei pelo timbre, né? Pelo som dela, que é mais grave. E comecei a buscar essa experiência. Tem a viola, que é do sertanejo, que não é isso, aquele. Não é mas aquele. a viola de arco parece um violino, mas
afinação é em contralto? A afinação dela é o instrumento como se fosse o cello. Certo. Né? Ele é um pouquinho maior que o violino, toca igual o violino, mas é um pouquinho mais grave que o violino. Não, faz uma combinação perfeita com o violino, como né? se fosse uma segunda voz. É como se fosse uma segunda voz, né? Muito bem. E você, Henrique? Como foi a sua trajetória, Henrique, até aqui? Então, pastor, eu comecei a frequentar a igreja desde criança, por volta de 5 anos. Né? Eu ia muito com minha avó, né, que veio de outra denominação, né? Começou a frequentar a igreja cristã Maranata, e aos poucos eu fui indo para a igreja também com a minha tia, né? E aos poucos a família foi se convertendo e servindo ao Senhor. Né? Mas aos 11 anos que eu decidi servir ao Senhor, tive minha experiência de conversão na igreja, esse momento que é indescritível para quem conhece ao Senhor, né? E recebe a experiência de salvação, e a partir daquele momento eu comecei a caminhar na obra, né? Glória a Deus. Vocês hoje são formados, você é formada em quê, Elaine? A minha primeira formação é em design gráfico. Isso. Fiz pós-graduação em marketing e depois eu parti para a área do direito. Comecei a estudar para concurso público, me interessei pelo direito e hoje você, em dia Henrique? eu tô Sou formado em administração. Hoje trabalho na também área. está atuando na área? Sim. Glória a Jesus. Bem, queridos, hoje nós temos um tema que eu disse aqui, que é o tema sobre comunicação. E para essa conversa, eu separei o texto que diz assim, lá em 1 Coríntios 14, verso 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta, que é aquele instrumento que em Israel se usava muito, principalmente no Velho Testamento, né, para alerta, né, tanto para coisas boas, né, ajuntamentos para festas, para mensagens da parte do Senhor, quanto também para guerra e outras situações. Então havia para quem tocava o atalaia ali, quem avisava, havia um código que eles tinham que dar o sonido certo, o toque certo, para que as pessoas que fossem ali ouvir pudessem decifrar perfeitamente, né? Então a comunicação é um pouco isso, né, Elaine? O que nós estamos fazendo na comunicação? Nós queremos transmitir àquele que está nos assistindo, nos vendo e ouvindo, o que Deus tem operado no nosso meio. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, hoje, como que vocês ingressaram na comunicação e como está o trabalho hoje da comunicação na Igreja Cristã Maranata e no estado do Paraná? Amém. Eu iniciei o trabalho da comunicação junto com o pastor Elimar, que é o apresentador do Manaim News aqui do estado, né? E ele fez esse convite para a gente participar e evoluir o trabalho que ele já estava fazendo, e nós ampliamos, né, esse trabalho, ajudamos a elaborar e criar outras mídias, né? E estamos trabalhando nesse processo ainda, né? Aprendendo muita coisa juntos, aperfeiçoando, para realmente levar a palavra do Senhor, né? Para quem precisa ouvir ela ainda, que ainda não conhece o Senhor. Né? E qual seria, Henrique, o objetivo final de todo o trabalho que a TV Manaim está fazendo? Aliás, um trabalho belíssimo, belíssimo. É claro que estamos sempre aperfeiçoando, o pastor Edson Ian, né, pastor Josias, a equipe toda, eles fazem um trabalho incansável e belíssimo, porque a grade da programação da TV Manaim é espetacular. Mas vamos com o tempo nos organizando, o nosso público vai se acostumando também com os horários, com a programação, com os conteúdos, e é conteúdo para toda a família, conteúdo para família, para criança, para idosos, para quem não é da igreja, para quem é da igreja, porque é, de fato, uma TV, um canal abençoado, dado por Deus, e estamos sentindo que é o Espírito Santo que tem nos levado. Então, Henrique e Elaine, qual que é o objetivo final, principal de toda essa estrutura, de todo esse trabalho? A comunicação, ela entra justamente na salvação de vidas, Glória né, a Deus. pastor? O trabalho de evangelização, né?
ela chega muitas vezes a algum lugar que nós não temos acesso. Isso. Né? Nós muitas vezes chega em um quarto do hospital, alguma pessoa que naquele momento está necessitada e ela acaba recebendo aquela experiência, né, com o Senhor naquele momento. Então a comunicação vem justamente para mostrar, né, ao mundo, o evangelizar, anunciar o Maranata, como a nossa igreja tem feito, para todos os cantos da terra. Você entende, Elaine, que nos nossos dias é uma providência até do próprio Senhor para a humanidade, para que a sua palavra seja divulgada? Com certeza, é um meio assim que a gente não tem ideia do alcance, né? Da onde vai o nosso conteúdo. Vai para o mundo inteiro, então é algo que a gente precisa, né? Tá evoluindo e tá conquistando ali as pessoas, né? Com a palavra que é aquilo que a gente já viveu, já vive no nosso meio, né? Uma realidade dos nossos dias, né? Uma profecia que o profeta Daniel deixou da multiplicação da ciência e hoje está acontecendo, muitos correrão para todas as partes, a ciência se multiplicaria e de fato, a internet, o advento da internet, dos telefones celulares, possibilitou a propagação da palavra de Deus, que é um dos sinais da volta de Jesus, que a palavra chegaria para toda parte do mundo. Glória a Deus por isso. E o Senhor tem usado a Igreja de Maranata e tem usado os irmãos para fazer parte do cumprimento dessa profecia gloriosa da volta do Senhor Jesus. Muito bem. Meus amados, vocês não são profissionais da área. Vocês não cursaram curso de comunicação, não foram treinados. Sabe que esses dias, uma irmã na minha igreja, Pastor Márcio, eu te vi lá num programa, que curso que você fez? Então, Elaine, nós somos voluntários, né? Glória a Deus. Aliás, a característica da Igreja de Maranata é pastores, irmãos que limpam a igreja, irmãos que trabalham nos seminários, e vários. A grande característica da obra do Espírito Santo é o trabalho voluntário, não é verdade? Como é que é esse trabalho, Elaine, para você, Henrique, para você, de ser voluntário? Eu comecei desde os 15 anos, né? Trabalhar no Manaim, né? Convite de outro irmão, eu fazia parte de outra equipe, né? Da equipe de videoconferência, que posterior se chama Projeção, né? E posterior eu fui convidado pelo pastor Elimar para estar desde o início desse projeto do Manaim News, né? E é muito satisfatório a gente trabalhar voluntário, né? Como testemunho também, como servo, né? Muitas vezes eu comento no trabalho, no local onde é que você vai, mas você ganha algo para isso? O trabalho que você faz, você pode cobrar, né? Falei, não, mas o Espírito Santo ele recompensa a nossa vida, né? Glória a Deus. Concede até experiências para a nossa vida secular mesmo. O voluntariado é algo especial, né? Porque a gente, apesar de não ser a nossa área, a gente procura pesquisar, procura aprender e o Senhor vai assim abrindo as portas, o Senhor vai operando algo que a gente nem imaginava, né? Isso. Trabalhar naquilo e o Senhor vai aperfeiçoando também as nossas vidas, o nosso entendimento. Graças a Deus. É uma característica que eu entendo, queridos, dentro da Igreja de Maranata, que é uma mentalidade já. Então, é uma mentalidade consolidada. Já um entendimento, né, para nós que servir o Senhor é por amor. Por amor. Esses dias até, né, eu trabalhando em casa, no computador, para o programa, preparando os programas, e é trabalhoso, né? Toda a montagem, edição, etc. E a minha sogra estava em casa, né? E a minha sogra, olhando eu lá, trabalhando, perguntou para minha esposa, e ele ganha alguma coisa para isso? Vendo eu trabalhar, será que... Não, mãe, ela dizendo, né? Esse trabalho aqui é para o Senhor. Glória a Deus, né? Muito bem. Meus amados, o que vocês acham que, olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro, o que vocês acham que ainda nós devemos chegar? Aonde que nós podemos aperfeiçoar na comunicação? Vamos falar do nosso estado? Vamos falar da nossa região? O que nós precisamos fazer para melhorar ainda mais? Esse trabalho que a gente tem feito aqui, né, a convite do pastor,
de integrar, né, as nossas regiões. Isso é muito importante para a gente conseguir alcançar a igreja lá no cantinho, lá que, né, Isso. que não tem condições. Então, trabalhar isso em corpo, né, aprender a trabalhar isso também em corpo. Amém. Né, trazendo esse trabalho para todos, né, para alcançar a obra como a gente aprende a ser, né, em um corpo só. Amém. É isso mesmo. É isso. Até hoje, na nossa reunião que nós tivemos aqui na área, eu contei sobre uma experiência, que eu queria comprar um equipamento, e eu não tinha condições naquele momento, e eu, pela fé, coloquei lá no carrinho de compras e falei, se for, o Senhor vai prover. E o Senhor proveu, e eu recebi um equipamento melhor do que aquilo que eu esperava. Porque o Senhor vai dando capacitação, né, Henrique? Então, pela fé, a gente vai se capacitando, vai aprendendo, né? Glória a Deus. E o Senhor vai dirigindo esse passo a passo sem constante aperfeiçoamento. Exatamente. O Senhor se agrada do trabalho voluntário feito por amor, e o Senhor é um patrão e Ele é justo, Ele nos recompensa, né? Glória a Jesus. Bem, amados, nosso trabalho na comunicação, por exemplo, esse programa que estamos realizando, tem o objetivo, como o jovem Henrique falou, salvar vidas. Porque nós não somos melhores do que ninguém, jamais, né? Deus não faz acepção de pessoas, e o que queremos é que a bênção que um dia nos alcançou também possa alcançar a sua vida. E hoje, por exemplo, através da rede social, né? A maioria das pessoas tem um celular, uma internet, através do Instagram. Então, ali, os nossos programas, recortes, né, Elaine, das igrejas. A maioria das igrejas hoje tem Instagram. Quem não tem deve ter, né, Instagrams oficiais da Igreja Cristã Maranata. Para quê? Para propagar essa palavra, que é a palavra de Deus, palavra de salvação. Não é verdade? E o nosso objetivo é ampliar isso. Eu acho que nesse momento um dos desafios é fazer com que os próprios irmãos da Igreja Cristã Maranata, pastores, membros, possam entender a seriedade, a importância desse trabalho e ajudar na divulgação, incentivar a divulgação usando os membros da igreja, usando as redes sociais, que é coisa simples, né? E que pode alastrar essa palavra viva. Aliás, nós temos alguma experiência já, né, Elaine, para contar? Tem uma irmã que, em uma das nossas igrejas lá da região, que ela tem no Instagram, ela procurou assim, uma palavra, né, para divulgar. Ela viu uma mensagem do pastor Daniel, falou assim, olha, que interessante essa mensagem, né? Pegou aquele recorte, publicou no Instagram da igreja dela, e tinha uma irmã da própria igreja que tinha um lar dividido, e esse senhor, né, o esposo dela no caso, assistiu aquele vídeo e falou, nossa, comentou, né, com a própria esposa, falou assim, esse Instagram da sua igreja, né, da igreja que você frequenta, sim, esse Instagram é da nossa igreja, mas que mensagem maravilhosa, e eu me senti tocado por aquela mensagem. Então o Senhor utilizou, né, usou esse meio para alcançar uma vida que estava distante do Senhor. Que interessante, né? O próprio marido da irmã da Igreja Cristã Maranata tinha reservas para ir a um culto, mas através, né, de um programa que foi até ele, ele foi alcançado. Né? Tem alguma experiência, você lembra, Henrique? Sim, dá para contar uma que nós tivemos, questão de acessibilidade, que nós trabalhamos bastante lá na nossa igreja. E a gente normalmente está envolvido com esse trabalho, né? As irmãs sempre têm chamado de acessibilidade, até para as gravações que acontecem. E a gente teve uma experiência com uma irmã lá da Bahia, né, que pediu que nós enviássemos, que ela viu através do Instagram da nossa igreja o que a gente fazia na acessibilidade, lá para o Manaim de Salvador. E ela teve uma grande bênção lá, ela até mandou um relato para nós, das experiências alcançadas naquele momento. Olha, esse trabalho não tinha chegado até aqui, foi uma bênção vocês terem divulgado. Então, às vezes, é aquilo que a gente comenta, né? O alcance vai tão longe que às vezes você não consegue dimensionar, mas o Espírito Santo vai agindo, né? Todo momento, e a palavra vai sendo anunciada. É a palavra da rede, né? Glória a Deus. Que é a 7ª parábola do capítulo 13 de Mateus, que é a parábola da rede que pega todo tipo de peixes, e nós estamos vivendo esse momento, então, profético.
Queridos, eu gostaria de fazer uma chamada de um casal queridíssimo lá de BH, no Belo Horizonte, Minas Gerais. É nossa irmã Denise e o nosso irmão Samuel, que tem uma experiência para nos contar. A paz do Senhor, Samuel e Denise. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Samuel Maia, essa aqui é minha esposa, Denise. Paz do Senhor. Nós servimos ao Senhor, eu sirvo ao Senhor desde a minha juventude, desde os 20 anos de idade. A minha esposa já serve, toda a vida dela serviu nessa obra. Minha experiência na Igreja Maranata é com a escola bíblica dominical. Eu procurava voltar para o Senhor quando eu ainda tinha 11 anos, eu fui evangelizado, mas aos 20 anos eu defini que o meu lugar era na presença do Senhor. E o lugar que eu busquei eu não encontrei, mas quando eu fui na Igreja Maranata, a escola bíblica dominical, eu recebi uma grande bênção porque eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi a palavra revelada. E aquilo ele precisou só de uma vez, eu ouvi só uma vez e eu nunca mais deixei de servir ao Senhor, porque os segredos da palavra são maravilhosos. Glória a Jesus. Como Samuel falou, eu cresci nessa obra. A minha mãe me levou para a igreja quando eu ainda era um bebê, então eu passei por todas as classes da igreja, pequenos, intermediários, adolescentes, jovens. Nessa obra eu fui levantada instrumentista, nessa obra o Senhor me levantou para ser professora. Antes mesmo de eu me casar, o Senhor me chamou para ser servo de mensagem. Uma semana antes do meu casamento, o pastor me chamou e falou assim: olha, o Senhor tem um projeto na sua vida como servo de mensagem. Irmãos, foram experiências maravilhosas que marcaram a minha vida. Mas algo que eu quero dividir aqui com os irmãos, que eu sempre tinha um desejo no meu coração de ter uma escola bíblica dinâmica, que tivesse perguntas, que as perguntas fossem desenvolvidas durante a semana e que essas mesmas perguntas trouxessem aulas didáticas para as crianças. E eu glorifico ao Senhor, porque a obra do Senhor, ela está no patamar tão maravilhoso que hoje nós temos a bênção da EBD, a estrutura da EBD, e o Senhor tem nos usado como professoras, tem falado ao coração das crianças, e isso para mim é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de dar um abraço no pastor Jadeuti há um tempo atrás, eu encontrei com ele no Manaim, e eu pude falar da minha alegria, dessa nova dinâmica agora da EBD. E é essa experiência que eu queria dividir aqui com os irmãos, que essa obra é tudo que nós temos, essa obra ela marcou as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmão Samuel e Denise, muito obrigado pela participação de vocês. Olha, que bênção poder ter uma participação daí de Minas Gerais, de BH, né, dos nossos irmãos das igrejas aí, das muitas igrejas aí da região de BH. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe. Um grande abraço para você, Denise e Samuel. Meus amados, nós estamos então partindo para o encerramento de mais este episódio com o tema comunicação, né? Se a trombeta der o sonido incerto, quem vai se preparar, quem se preparará para o dia da batalha ou para a batalha? Então, a nossa função, a função dos queridos, é estar propagando para aqueles desavisados, aqueles que não sabem, que há uma salvação em Jesus Cristo e que Jesus está voltando, Aleluia. né? Graças a Deus. Glória a Jesus. Gostaria que um dos dois, ou Elaine ou Henrique, pudesse mandar uma saudação para as igrejas lá da região de Curitiba. Pode olhar para aquela câmera lá e mandar uma saudação. Irmão de Curitiba, a gente está muito feliz de participar aqui deste programa. Convidá-los a assistir também o Crescendo na Igreja Cristã Maranata, que tem sido uma bênção, né? As experiências que nós temos ouvido. E saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pedir para os irmãos deixarem também um comentário, né? Que são do lado da região. Escrevem no vídeo, né? Eu vou deixar essa responsabilidade para vocês divulgarem o programa, viu? Divulgarem para a igreja, incentivarem os irmãos lá da região de Curitiba, dos pastores queridos ali em Curitiba. Bem, muito obrigado mais uma vez pela presença dos irmãos. A paz do Senhor, Henrique. A
paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor a você que nos assiste. Muito obrigado pela abertura aqui do espaço. Amém, Elaine, a paz do Senhor. Obrigado pela participação também. Obrigada pelo convite também, pastor. A todos a paz do Senhor. Então, convidados sempre para estar aqui conosco. Amém. Amém? Estaremos. Pode vir participar aqui dos cultos, do Glória a seminário, Deus. né? Eu pago a coxinha lá na cantina para vocês. Amém. Isso é bom. Amados irmãos, encerramos então mais um quadro, mais um episódio do quadro Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Esse programa tem ido até você com testemunhos reais, com experiências com o Senhor, com relatos de irmãos que nasceram e cresceram na Igreja Cristã Maranata. Que riqueza, né? Que bênção, que alegria poder participar deste momento tão precioso. Olha, eu envio a todos os irmãos que trabalham também na área da comunicação de todo o país, né? Hoje todas as regiões estão envolvidas, graças a Deus, com este trabalho. Então, um grande abraço, que Deus prospere o trabalho em cada região, nas igrejas também. E você que nos ouve, coloque ali um corte ou indique no Instagram os programas da TV Manaim. Tem sido uma grande bênção para todos nós. Forte abraço a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.